nós falamos de todos estes temas, todas estas noções de espiritualidade que temos vindo a abordar. Ahm, Obviamente, tudo isso está na base de algum conhecimento, né? Então, ó Diogo, quando é que tu achas que esse conhecimento, tipo, já chega? Quando é que tu achas que está certo? Eu Ok? acho que o conhecimento, Filipe, essa é um excelente tema, porque será que só o saber se chega? Será que tu só tens o conhecimento, entendes essa informação, chega aí para mudar a tua vida? E aqui é uma resposta, é uma pergunta que eu acho que vai em dois sentidos diferentes. Porque sem dúvida que o conhecimento sem ação, não é? O conhecimento que não se materializa, que não faz mudanças, o conhecimento que é só na nossa mente, que é só supérfluo, não causa grande mudança na nossa vida e provavelmente isso é um dos maiores desafios, porque acaba por ficar acumulado, mas já vamos falar disso a seguir. Agora, eh, eu acho que existe também um grande erro, e vou partilhar, vou pedir que tu depois, o que é que tu achas sobre isto, que é, a pessoa acha que sabe, e por achar que sabe, sem ter realmente a prática, fica num estado de dualidade, porque eu sei, mas eu não faço nada com isso. Eu sei, eu fui àquela formação, fui àquele cunho, eu fui àquele livro, eu sei muita coisa linda, mas na minha vida, o que é que eu implemento sobre isso? Não é? O que é que isso desenvolve concretamente? É verdade. E fica-se num estado de dualidade gigante, porque nós sabemos, mas ao mesmo tempo não se faz nada com isso. Então aí, se calhar, a cobrança, não é? É uma das coisas que vem a seguir, porque tu sabes e não fazes, Parece que está. não é? Tu, Parece que está. tu sentes isso na tua prática, Filipe, Sim, nas sem do dúvida. Sei, sem dúvida que. E mesmo muitas vezes o que se nota é que as pessoas. ahm, e nós observamos isto já há muito tempo. Muitas pessoas vão adquirir certo conhecimento, leem este livro, fazem este curso, fazem aquela formação, e depois estão à espera que apenas isso seja o suficiente, né? Ali está um início de algo, ali está um conjunto de informação, mas torna-se conhecimento quando é posto em prática. E outra coisa muito importante é que muito dessa informação, o próximo passo, e que muitas pessoas às vezes não consideram, o próximo passo é temos também de o tornar nosso, temos de colocar a nossa energia. E aí passa a ser um conhecimento, porque nós começamos a colocar-nos nessa prática, nós começamos a colocar a nossa essência naquela informação, misturamos isso tudo e fazemos algo que é nosso. Pronto, e aí é que é a parte importante, é colocarmos em prática toda a informação que obtivemos. E ao longo do tempo, se o deixarmos estagnado, não é difícil de existir evolução, né? Então, esse conhecimento, toda a informação é tão válida quanto nós depois lhe acrescentarmos a nossa parte. E a partir daí passa a ser um conhecimento baseado em nós. E é isso que depois de nós podemos entregar ao próximo, ok? excelente. Seja de forma for. Eu estou a ouvir falar e de repente a imagem que me surgiu foi como se nós fôssemos um catapóllen, não é? Como se tivessem sementes a Sim. cruzar-nos e aquelas que nós agarramos e plantamos em nós são aquelas que vão germinar e dar frutos. As outras todas que batem e nós não as plantamos, não é? Na nossa consciência, na nossa vida, na nossa realidade, elas batem e saltam fora e seguem a sua vida, seguem a sua jornada. É Então, muitos mesmo de nós isso. somos transitados, ou somos cruzados, ou somos as ideias cruzam-nos, não é? Mas só aquelas que nós, de alguma forma, implementamos na nossa vida é que são aquelas que vão permanecer e nós vamos ter sabedoria, consciência, entendimento e prática sobre elas. Porque uma pessoa pode ler todos os livros e ser profundamente inculta. Sem dúvida. É verdade, é Não é? verdade. Tu podes ter todo o conhecimento e isso ser só uma pessoa retórica, não teres, você podes falar muito bem sobre muitas áreas e teres um discurso super cuidado, mas quando chega à parte do vamos a ver, não é? Quando vamos chegar à parte do pôr em prática, então tudo aquilo que parecia tão bonito torna-se vago, não é? Torna-se vazio. E isso é realmente É cria verdade. uma situação muito complicada. Cria uma situação complicada, porquê? Porque aí muitas pessoas são apenas repositórios de informação, não é? Têm a informação,
mas nós conseguimos perceber claramente quando alguém já colocou em prática, quando alguém já viveu aquilo. Porque depois ou vem um exemplo, ou vem o sim, aqui está assim, mas não é bem assim, porque na realidade é mais assim. Então, isso é a parte importante, é aí em que a informação se torna conhecimento. É quando Yeah. nós já temos a certeza de colocar algo em prática. E as pessoas notam isso. As pessoas notam isso em qualquer contexto, seja num contexto mais académico, seja num contexto literário, seja num contexto espiritual, seja num contexto de dia a dia do trabalho. Isso nota-se. Porquê? Porque depois, para quem diz algo, há aquela parte da sensação de que esta pessoa já viveu aquilo que está a dizer. Ou então, por isso, simplesmente está de uma forma completamente eh, a preto e branco só, a transparecer informação, a transparecer conceitos que são muito Como fosse bonitos, uma fotocopiadora, mas não é? que, exatamente, exatamente, no, que são muito bonitos, mas que na realidade muitas vezes têm de ser adaptados à realidade de cada um. E é isso que, a nível de conceito de muita da informação e muito do conhecimento a nível de espiritual, nós vemos e não é diferente, porque cada, cada informação, cada contexto tem depois de ser colocado em prática para com a pessoa com quem estamos a falar. Não é? Eu não posso abordar, porque não faz sentido, lá está, não posso abordar todas as terapias, por exemplo, da mesma forma. Tu de certeza que também não abordas todas as consultas de astrologia da mesma forma, porque nós temos de, precisamente porque tudo o que sabemos é vivido, não é? E logo é um conhecimento, nós adaptamos e chegamos até à pessoa para que essa mesma informação chegue até nós. A mesma coisa acontece com as equipas espirituais. A mesma coisa acontece com os nossos mentores espirituais. Não é? Eles, para que a informação chegue até nós e para que nós possamos, dentro do nosso caminho, da nossa missão, ir trilhando o caminho que está destinado, não é? E modificando-o também ao longo do caminho, não é? Porque nada está completamente estagnado, não é? Ele é dinâmico, molda-se a todos os eventos que vão acontecendo, mas há um princípio e uma ideia de um fim, ou de um propósito. E os nossos mentores espirituais, as equipas espirituais que coordenam os nossos trabalhos, todos nós, fazem exatamente o mesmo. Vão começando por plantar uma ideia aqui, uma coisa ali, e depois, a partir do momento em que nós vamos agarrando o fio, né, aquilo vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. E depois o conhecimento, né, a informação que chega é gigantesca, mas é com um propósito, não é para ficarmos com ela, é para colocá-la em prática e E pôr ao estás- próximo. Filipe, estás mesmo a fazer lembrar que se nós estamos a viver na era da informação, não é? Hoje em dia nós É estamos a verdade. viver na era da informação e o mundo está a passar cada vez desafios maiores. Então, se só o conhecimento chegasse e resolvesse todos os problemas, então todos nós éramos santos e todos éramos iluminados, não é? Porque a quantidade de livros e workshops e É. YouTubes sobre elevação espiritual e sobre amor ao próximo, então se só o conhecimento chegasse, nós todos já estaríamos no outro plano de existencial. Sem Então, dúvida. realmente, se calhar aqui, eu trazer para o concreto, não é? O materializar essas ideias e tentar fazer todos os dias um bocadinho sobre, eh, é essencial. Isso levanta-me só também um tema muito interessante, porque nós, às vezes, que diz assim, epá, como é que eu sei isto? Eu ainda, olha, como é que faz o que eu digo e não faço o que eu faço, não é? Faz só o que eu te digo e não ponhas em prática, não copies o que eu faço. Claramente também existe uma questão que é, nós podemos estar a caminho de, não é? Apesar de eu não estar completamente integrado com este conhecimento da minha vida, mas eu estou a caminhar em direção a. Então também não é a partir do pressuposto de, eu sei tudo, já experimentei tudo, eu sou um mestre nesta área, mas de uma forma humilde e de uma forma de partilha, convém que esse conhecimento também circule, porque se calhar no teu ouvido não gerou uma flor, mas no ouvido de outra pessoa vai fazer toda a diferença. Mas Exatamente. de uma forma humilde, não é? Porque se calhar às vezes nós demos, e provavelmente também já passei por isso na minha vida, momentos onde se calhar não tinha tanta consciência e se calhar um ponto de arrogância ou não, eu agora estou armado aqui aos caracóis dizer não, vou falar sobre isto de uma forma maravilhosa e não tinha a experiência para poder defender isso ou abordar esse assunto e nós percebemos que de repente parece que as palavras são ocas, são vazias. À primeira pergunta somos desarmados. E a experiência, a maturidade e o conhecimento também vão-nos fazendo lapidar e melhorar. E sair também de outra coisa que também é essencial, que é esta questão de
Eu estou à espera que os outros façam, estou à espera que a equipa espiritual faça, estou à espera que esse aí já seja suficiente, agora faz lá do outro lado, então ficamos aqui de alguma forma à sombra da bananeira do nosso próprio É conhecimento verdade. e a nossa vida não muda. E diz, comigo que eu sei tanta coisa e nada acontece. Pois bem, se calhar está a fazer falta a parte da ação. A parte da ação, exatamente. E essa parte da ação lá está, é tudo, isso representa o culminar de toda a informação, de todo o conhecimento que nós temos, não é? Porque muitas pessoas têm a ideia de que, ok, eu já tenho esta informação, e depois alguém vai fazer por mim. Mas isso não funciona dessa forma. Tem de haver uma mecanização, uma disponibilização de energia, se formos a falar até de um termo mais técnico. Nós temos de colocar energia à disposição para que depois tudo o resto possa ser desencadeado, não é? E muitas vezes existe aquela armadilha do mas eu já sei isto tudo, tal como tu estavas a dizer, mas eu já sei tudo. Eu não preciso, eu agora, para mim isto está bom. Mas não, isso é uma versão muito limitante, não é? Porque nós, por mais conhecimento que tenhamos, temos sempre de ter a certeza de que não sabemos tudo, muito mais há para saber. E temos de deixar aqui uma parte do cérebro sempre à escuta, porque às vezes da situação mais insignificante, daquela pessoa que nós nunca pensamos que surge ali algo extremamente valioso, não é? Então, olhando para técnicas e olhando para procedimentos, hoje são assim, não é? Amanhã vamos perceber que com a experiência, com o conhecimento, com o fazer várias vezes, com o pôr em prática, espera aí, agora tenho de adaptar mais isto, agora tenho de fazer mais aquilo. Então tudo está em constante movimento. O universo está em constante movimento. Expansão, contração. O conhecimento é exatamente igual, não é? Ele surge numa base, numa forma, mas o propósito e o pressuposto é que ele seja expandido e seja trabalhado e seja ampliado cada vez mais, não é? E sirva não é, para a consciencialização das pessoas, porque lá está, se o conhecimento só por si chegasse, a quantidade de livros Ora, que existem nas bibliotecas, todos não nós era já necessário. estaríamos, quer dizer, nós já estaríamos noutro universo, não é? Não haveria Exatamente. guerras, não havia nada, porque é provável que haja poucos livros a suportar esta forma mais agressiva de viver. Quer dizer, existem, mas há muito mais aqueles que suportam o amor, a paz e a compaixão ao próximo. E também isso leva-nos a outra coisa, que é, imagina, eu li aquele livro, aprendi aquela área, desenvolvi aquela técnica, eu agora já sei e estou à espera que todo o resto do mundo mude porque eu tenho aquele conhecimento. Não é? Olha, agora já sei que é bom fazer isto. Eu já sei que é não sei o quê, quer dizer, eu não mudo nada, não é? E como eu sei que é suposto fazer certas coisas, estou à espera que todo o universo, à minha forma, se altere, incluindo o outro plano, não é? Da parte espiritual. Então, se o movimento não é tomado de dentro para fora, é difícil que, se calhar, de fora para dentro exista alguma É, intervenção, não é, Filipe? é mesmo verdade. E uma das coisas que é muito importante termos a consciência é que, assim como, e nós já falamos sobre isso, assim como nós impactamos tudo o que está à nossa volta. Assim como tudo o que está à nossa volta também nos impacta a nós. E se nós, com determinado conhecimento, traz-nos uma noção de postura, uma noção de atitude, uma noção de presença, então não podemos estar à espera que os outros, como tu disseste, mudem automagicamente. Isso não vai acontecer, não é? Então sejamos nós esse exemplo, sejamos nós esse catalisador para que essa mudança aconteça, não é? Porque ficar à espera que tudo o resto mude, isso não vai acontecer. Então, uma das principais, uma das importantes fatores de consciencialização é mesmo este, que é, com este conhecimento vem uma responsabilização, não é? E isto acontece muito no âmbito da espiritualidade. Tu agora já sabes, tu agora és responsável por esta atitude, tu agora és responsável por manter esta frequência, tu agora, com este conhecimento, és responsável eh, pelo teu destino, és responsável pelo que te vai acontecer amanhã, como te vais posicionar amanhã, não é? E esta consciencialização, esta responsabilização é muito importante, porque a partir desse momento, nós temos a noção de que
somos responsáveis pelo que fazemos com esse conhecimento. E isso é muito importante, porque depois o conhecimento, né, nós vivemos aqui sempre nós temos a dualidade, né? Nós ah, temos o yin e o yang, né? Temos a harmonia e a desarmonia. E o ponto não é estar sempre num, sempre no outro. O ponto é estar no equilíbrio, né? Porque nós precisamos de tudo isto para estarmos no equilíbrio. E com grande conhecimento, não é? Com conhecimento vem uma grande responsabilidade. Então, a forma de o usarmos no sentido daquilo que para nós faz sentido, mantendo sempre um equilíbrio e não usando esse conhecimento para subtrair ao próximo, mas para adicionar ao próximo. Essa aqui é uma grande. Eu acho também muito interessante isso que tu acabaste de dizer, Filipe, no sentido que as pessoas dizem tenho um grande conhecimento ou tenho uma grande responsabilidade com A, com B e com C. E na realidade, nós, pelo menos para mim, e dentro daquilo para mim hoje é verdade, nós temos uma grande responsabilidade connosco, não é? Exatamente. Porque desde o momento que tu acedes ao conhecimento, à informação, tu geralmente podes começar a fazer escolhas diferentes. E não é no sentido de nos culpabilizarmos e de chicotearmos, a dizer aí como é que eu já sabia e errei, porque todos nós estamos no processo e há dias melhores do que outros e há circunstâncias que nos favorecem de uma forma diferente do que outras, mas sobretudo, eu pelo menos acredito que nós temos que manter a clareza de dizer assim, ok, se calhar hoje não dei a melhor resposta, mas amanhã posso responder de outra forma. Eu percebi que houve qualquer coisa aqui que precisa ser ajustada. E se calhar hoje não funcionou, mas amanhã vai funcionar, ou um bocadinho mais, não é? Então, esses pequenos passos que nós vamos dando fazem toda a diferença no longo prazo. Então, o conhecimento tem que ser trazido ao concreto, porque o excesso de conhecimento sem prática, e eu vejo isso, por exemplo, nas aulas de astrologia e noutras áreas, que a pessoa estuda e nunca põe em prática. E quanto mais tu sabes, mais dúvidas tu vais ter, inerentemente, não é? Fora as- Em todas as certezas há a raiz da próxima dúvida. Nós estamos constantemente a fazer perguntas. À medida que tu cada vez mais sabes sobre uma área, não vais ficar com mais clareza, ou não vais ficar com mais certezas, cada vez ficar com mais dúvidas. A probabilidade é essa, não é? Porque não interessa, tu chegas ao ponto, acredito eu, que não é interessante ter respostas, é interessante continuar a fazer boas perguntas para te abrir a Ora, aí está. consciência, integrar outras verdades, não é? Perceber as coisas de uma perspectiva mais ampla, porque as certezas afunilam-nos, as dúvidas abrem, não é? Abrem ao outro universo para nós entendermos as coisas de outra forma. E é muito, muito importante nós começarmos a implementar esse conhecimento na nossa vida, fazendo prática, testando, validando, materializando, porque assim as dúvidas vão surgindo e nós vamos percebendo, ok, agora se calhar é típica exemplo, não é? Eu vou ao teu curso de yoga, estou lá não sei quantas horas a ouvir a teoria e vou para casa agora faz prática. E a pessoa não faz. Não faz. Não é? Ou É vou ao isso. curso de astrologia, tiro 2 anos de astrologia, eu nunca vi o mapa, nunca peguei no mapa porque não estou confiante. E quando tu passas, quando acabar o curso eu pego. E não Uf, pegas. isso é uma armadilha. Não, não Não pegas. pegas, não é? Então é preciso que a prática acompanhe a teoria. É preciso que a prática acompanhe o conhecimento. Porque no fundo é como se fosse um degrau, como se fosse duas pernas que É vão isso subir ao mesmo. mesmo tempo. Porque de repente nós temos uma perna muito avançada, nós sabemos muito sobre uma área, mas como nunca temos em prática, a outra perna está deficiente, ou está debilitada, ou não tem capacidade de fazer aquele percurso. E essa ansiedade, essa decalagem, esse espaço, esse vazio que nós depois temos dentro de nós, começa a ser extremamente complexo e as pessoas depois fecham-se. E É não verdade. querem saber, ou não usam o conhecimento, porque a única coisa que faltou é prática, não é? Tu podes ver muitos vídeos sobre natação, mas tu nunca vais aprender a nadar na teoria. Exato, só por isso, não, não vai acontecer. O mesmo acontece, lá está, esses exemplos que tu deste são fantásticos e nós vemos isso muitas vezes, em que, certo, existem situações em que às vezes é difícil fazer algo diferente. Mas também há muitas situações em que às vezes é algo simples para começar a mudar o raciocínio, para começar a mudar o pensamento, para nós começarmos mesmo a mudar perante certos desafios e muitas vezes as pessoas não o fazem. E são coisas tão simples. Às vezes, não é, estão à espera de uma fórmula de fazer não sei quantas mil coisas e depois isto tudo vai funcionar. Mas não, não é assim. E acima de tudo, essa ação é tão mais efetiva quanto a intenção que for colocada nela. Porque não interessa, por exemplo, num contexto de uma terapia, não é? Ser recomendado fazer uma certa técnica,
e a pessoa faz isso enquanto está a ouvir uma música, ou a olhar para o lado, ou a fazer isto, ou a fazer aquilo. Isso não serve de nada, porque depois vem outra questão, que é, ok, tu colocaste em prática, qual foi a energia? Não é? Fizeste-o com alma? Não é? Não. É a mesma coisa olhar para um mapa de astrológico e de repente ir, tudo o que se está a fazer vai-se buscar à cábula ou ao apontamento da aula. Isso não sai, não é desenvolvido, não é? Não é feito com intenção. Então é a mesma coisa, esse conhecimento é muito importante. É muito importante a parte do pô-lo em prática, gerar esse movimento, e igualmente importante é a energia com que o fazemos, porque isso vai determinar a intenção, o propósito, porque isso vai determinar muito qual é o resultado que se tem. E muitas vezes, lá está, surgem algumas recomendações no contexto de uma terapia, e as pessoas, e vemos a diferença claramente entre aquelas pessoas que o fazem com intenção, e eu fazê-lo com intenção muitas vezes requer, e nós recomendamos sempre a toda a gente, algo que foi dito, algo que foi recomendado. Vê se faz sentido. A partir do momento em que faz sentido para ti, para a tua essência, ok, então vais fazê-lo. Mas se o fizeres, faz com intenção. Não faças a pensar que vamos ver se vai funcionar. Ou eu tenho de. Foi-me recomendado meditar ou pensar no meu dia, como é que ele vai ser, e de repente, já estou atrasado. Pois, isto hoje vai ser muito complicado e tal. Depois nada muda, não é? Então, a intenção com que colocamos naquilo que fazemos, ao colocarmos em prática, essa intenção, essa energia de foco e de determinação é muito importante para determinar o resultado final. E aí Sem vem o dúvida. nosso impacto no que fazemos no dia a dia. Surge daí. Sem dúvida, Filipe. E já no outro vídeo eu usei esta metáfora do carro, não é a mesma coisa que nós, de alguma forma, estamos a aprender a conduzir e sentámos no banco ao lado e pagar ao instrutor, olha, Exatamente. eu tirei, conduzei 30 horas e depois vai exame por Exatamente. mim e depois eu fiquei com a carta. Não é? Isso não quer dizer, ninguém vai É, achar que isto faz sentido, não isso é? não funciona. E É se calhar nós verdade. fazemos Assim como isso também. nas terapias, não é? Desculpa, Nós vamos lá ao é terapeuta isso. e diz assim: olha, está-me lá assim, 100 ou 200 ou 50 euros, cada um leva o que faz sentido para si. Olha, resolve-me o problema e depois manda-me a conta e está a andar. Quer dizer, ninguém, acho eu, se nós pensarmos desta forma, ninguém vai concordar que isso esteja à espera que isto traga algum resultado na nossa vida. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, o, essa ação só pode acontecer, esse resultado só pode acontecer se nós colocarmos essa mesma intenção. Isso é aquele catalisador que vai fazer com que depois tudo se movimente. Se não o fizermos, é muito difícil se não estendermos o braço, não é? O estender o braço é precisamente colocar aquela intenção, o pôr em prática e com intenção. Se não estendermos o braço, dificilmente alguém vai ver que nós precisamos de ser puxados ou precisamos de ser alavancados em alguma coisa, não é? Muito dificilmente isso vai fazer. E se nós não o fazemos por nós, por que é que o outro vai fazer? Não é? E essa é a parte mesmo muito interessante, muito importante de termos essa consciência. Né, faz-me lembrar, Filipe, quando nós às vezes, sobre esta questão dos terapeutas, das terapias e tudo mais, não é? Se chegasse lá ao pé de alguém e diz assim, olha, toma lá aí, toma lá o dinheiro, resolve-me o problema, nós se calhar ficaríamos a olhar para essa pessoa e dizer assim, mas porquê que eu vou estar a resolver o teu problema? Porquê que eu vou estar a Pois, meter a mão no teu lixo, vou resolver exato. os teus conflitos, vou interferir em situações que não têm nada a ver comigo, se tu estás-te a borrifar para essa situação? Não é? Então é muito diferente e se calhar a pessoa que espontaneamente o coração diz eu ajuda, mas eu também estou preparado para te receber a tua ajuda. Ajuda-me, mas eu estou em movimento de diz-me o que é que és que eu o que é que é suposto eu fazer, dá-me uma orientação, dá-me uma luz, traz-me uma clareza, mas eu vou fazer por mim. Então, sem dúvida que aí o movimento é diferente. E se calhar o conhecimento, não é? Dois alunos podem estar na mesma aula, duas pessoas podem a mesma terapia, duas pessoas podem ser o mesmo livro, mas uma faz aquilo se materializa na vida dela e a outra fica só na teoria. Exatamente. E depois diz, como é que tu foste capaz? Como é que tu fizeste? Qual é o milagre? Quer dizer, não há milagre, não é? Não há milagres. Não há milagres. Isso não. Essa ideia não acontece. E a maior parte por exemplo, e falando mais nessa questão de terapias ou de questão de curas, os eventos de transformação acontecem precisamente porque esse movimento, como tu estavas a dizer, já estava em movimento, já estava em prática, já estava tudo a mexer com aquele propósito. E era preciso aquele conselho,
aquela leitura naquele mapa, que foi mexer com aquela coisa aqui dentro e disse: Ok, eu já tenho aqui a última engrenagem que faltava para isto tudo mudar. Não é? E é incrível como às vezes as pessoas não têm essa clareza mental de que elas são a chave para tudo isso movimento, não é? E falta aquele bocadinho ali que vai mexer tudo. Mas se não existir esse movimento, como é que estamos à espera que do nada? Isso faz-me lembrar também às vezes as situações de pessoas que, como nós já falamos uma vez, só para ligar com este tópico, que é as pessoas experimentam tudo, nada funciona, mas depois de repente chegam a uma situação de, seja uma leitura de um mapa, seja uma terapia, seja uma consulta de psicologia, seja o que for, que naquele momento tudo fica resolvido. Já tentei tudo, nada mais funcionou, vou fazer isto, e isto agora é que me vai. Sim, mas com que intenção é que está aqui? Quer mesmo perceber? E muitas vezes as pessoas não querem perceber, querem é que alguém chegue lá e automagicamente manipule tudo para que tudo fique direito. E não dá. As grandes transformações acontecem porque as pessoas estão num caminho em que acreditam e em que se disponibilizam, quer a ouvir, quer a seguir um conselho, uma orientação, o que seja. Acima de tudo é isso. Sem isso, nenhum dos milagres, não é, que muitas pessoas dizem, vai acontecer. Não é? Essa movimentação não acontece. Pronto, e Exatamente. nós somos parte integrante de todo esse movimento. Sem dúvida que é importante trazer o conhecimento para a prática e não carregarmos o nosso cérebro de informação que não é valiosa, não é? Que ocupa muito espaço. Pensar cansa, pensar consome energia, que é uma Sim. das coisas que as pessoas às vezes não sabem, não é? O excesso de pensamento consome energia, literalmente, não é? Como o chat GPT consome energia cada vez que nós carregamos lá e aquilo gera uma pergunta, aquilo consome energia. O nosso cérebro também gera energia, então o conhecimento sem uma função, sem um propósito, sem um destino, no fundo está a ocupar um espaço valioso para coisas que sejam muito mais interessantes na nossa vida. É um Então, desperdício. todos nós, eu acredito e eu falo por mim, todos nós passamos por momentos, temos mais ou menos facilidade em colocar o movimento em prática. Há conhecimento que precisa de mais tempo do que outro, mas sobretudo é preciso manter, pelo menos no horizonte, o foco de trazê-lo para a sabedoria, de praticá-lo. Às vezes o conhecimento fica ali a bater, a moer, mas aquilo só vai ganhar, não é? Outra metáfora, nós podemos estar horas e horas a bater um bolo, mas ele só vai ser bolo quando for para o forno e o calor gerar um movimento de Exatamente. criação do bolo, não é? Então, não vale, nós podemos passar a vida toda a bater o bolo e a bater a massa, que ele nunca vai ficar um bolo. E é a mesma coisa que se calhar com o conhecimento. Nós podemos ter todos os livros da vida, mas se não o pusermos em prática, então vamos lá para o outro lado, um conhecimento que se calhar é desnecessário no outro plano. É isso mesmo. E já agora, só para fechar isso que tu disseste muito bem, nós para o outro lado levamos o quê? O conhecimento e as experiências que vivemos aqui.